Meio-Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. h muito bom dia para você ligado na RTC, uma boa terça-feira. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná deste 2 de agosto de 2022. Dia de estreia na vida militar para os futuros soldados da PM. Após vários adiamentos no concurso e na seleção, finalmente começou a preparação destes novos PMs. Eu vejo como uma profissão muito altruísta e eu acho lindo mesmo o serviço da Polícia Militar. Para mim vai ser uma honra ingressar nessas fileiras. Meio-Dia Paraná te convida a conferir também as investigações da tentativa de assalto a uma pizzaria que terminou com 2 ladrões mortos. Gravações mostram a chegada dos bandidos. Outro flagrante é de maus tratos contra um animal. Um cachorro foi arremessado da janela de um imóvel aqui na nossa região. Tem ainda a decisão da Justiça que autorizou a soltura de um motorista que se envolveu num acidente com morte na Avenida Tiradentes. Ele ficará usando tornozeleira eletrônica. E mudanças no trânsito em viadutos de cruzamentos da PR-445. Novos semáforos foram instalados por lá. Todo dia aí era uma reladinha que tinha. Era daquela bagunça, né, cara? Fluxo, um querendo passar por cima do outro aí. Agora não, agora ficou organizado. Meio-Dia Paraná vai te mostrar também mudanças no atendimento de um dos postos de saúde que mais aplicou doses da vacina contra a Covid-19 em Londrina. As discussões da Câmara de Vereadores para tentar liberar o funcionamento do comércio 24 horas, até mesmo de madrugada, sem precisar de acordo entre patrões e empregados. E a iniciativa de calouros que se uniram para dar novo visual para uma creche que fica no campus da nossa Universidade Estadual de Londrina. Eu fiquei surpreso quando falaram que a gente ia pintar uma creche e tal, porque é uma coisa diferente. E é legal, né? Tipo, uma coisa que realmente você vê assim, as crianças vão olhar. Todo mundo já foi criança, todo mundo já passou por uma creche, né? 23 graus agora em Londrina, imagens ao vivo, uma bela terça-feira e você compartilhando o seu horário de almoço conosco aqui na RPC. É o Meio-Dia Paraná ao vivo a partir de agora, junto com você até a 1h05 da tarde. Violência agora há pouco na zona leste de Londrina. Uma mulher morreu após ser ferida com uma faca. A equipe da Mônica foi até lá e já nesse início do jornal está chegando com as primeiras informações. Mônica, seja bem-vinda. Uma boa terça-feira para vocês. O que aconteceu por aí? Obrigada, Alberto. Uma boa terça-feira para você, um bom dia para todos. Nós estamos ao vivo aqui na Zona Leste de Londrina. O seu Nascimento está mostrando ao vivo para todos onde ocorreu essa situação, nessa casa que fica na rua Engrácio Francisco de Andrade, aqui na Zona Leste da nossa cidade. Vocês estão vendo o fim da movimentação, isso porque desde cedo a Polícia Militar esteve aqui, também a Polícia Civil continua investigando essa situação. E o que aconteceu de acordo com as primeiras informações da Polícia Civil? Uma mulher que tem por volta de 35 anos e mora nessa casa, estava aqui na varanda quando um homem veio cobrar uma dívida. Ele teria vindo cobrar uma dívida, já que ele prestou um serviço nessa casa de construção e pintura. Houve um desentendimento entre essas duas pessoas e aí essa mulher teria esfaqueado primeiro este homem que revidou. Ele conseguiu fugir daqui, foi até um posto pedir ajuda, um posto que fica aqui bem
bem próximo a essa rua, até mesmo a Polícia Civil acabou de encontrar a faca utilizada aí nessa briga bem perto aqui de onde nós estamos, mas infelizmente essa mulher acabou morrendo. O IML também esteve aqui agora há pouco, já levou o corpo dessa mulher que ainda não teve o nome divulgado. A Polícia Civil continua aqui, o delegado de homicídios, o João Reis, para apurar essa situação e daqui a pouco ele deve conversar com a imprensa para trazer mais detalhes sobre essa situação. Mas ao longo da manhã, essa rua aqui que nós estamos, ela ficou bloqueada. Claro que os vizinhos se assustaram bastante com os barulhos dessa situação e também com a movimentação da polícia, mas agora a rua já está liberada para as pessoas transitarem aqui nesse local. Mas uma situação muito triste que vai ser apurada pela Polícia Civil como um possível feminicídio. A gente lembra que essas são as primeiras informações. Este homem que foi pedir ajuda em um local que fica aqui próximo da rua, ele já foi encaminhado para a Santa Casa e o estado dele é considerado grave, isso porque ele levou diversas facadas. A gente reforça, a principal suspeita é que houve essa briga, então, nesta casa por conta de uma dívida relacionada a serviços de construção e pintura. Alberto, daqui a pouco a gente volta ao vivo com novas informações, lembrando que esse caso aconteceu agora há pouco, então as informações estão chegando a todo momento. É com você. Valeu, a Mônica tendo novidades, ela fará novo contato, vai trazendo essas atualizações à medida em que a própria polícia for avançando com os trabalhos ali nesse local de crime, pertinho da Avenida São João, na zona leste de Londrina. E nesse começo de meio-dia Paraná, eu já trago também informações do trânsito ao longo da manhã. Quem passou pela Avenida Tiradentes enfrentou pontos de lentidão. O motivo, mais um acidente envolvendo carro e moto. O motorista do carro conversou com a nossa equipe, contou como foi o acidente e relatou que estava indo para o trabalho quando tudo aconteceu. Estava na faixa central aí da rodovia e eu fui me deslocar para a esquerda, tinha um espaço. Eu dei sinal, no que eu dei sinal, o motoqueiro já bateu no retrovisor e caiu, foi imediato. Negócio muito rápido, ele caiu e parou. Mas ele nem chegou a ralar, ele chegou e caiu e eu parei. Só que em vez de deixar o carro na terceira faixa, tá muito trânsito, eu tirei ele para a direita. Aí socorremos ele, aí apareceram uns amigos dele que ia tudo trabalhar junto. Conversamos, ele estava bem, só com uma pequena dor nas costas. Acionamos o resgate imediatamente, bombeiro primeiro, depois o resgate. Coisa de 10 minutos ele já estava socorrido. Graças a Deus nada grave. Paramos, socorremos, fizemos o que dava para fazer. Ainda bem que sem gravidade, mas a confusão no trânsito foi grande. Você acompanhando a entrevista, via atrás ali as filas com veículos, enfim. Qualquer acidente no começo da manhã provoca muita lentidão em Londrina. Esse acidente não teve tanta gravidade. Já esse que eu vou mostrar agora, a situação foi bem diferente. 2 pessoas morreram depois da batida entre um carro e um caminhão, lá em Santa Cecília do Pavão. A batida aconteceu na PR-090 por volta das 7 da noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos trafegavam em sentidos contrários e bateram de frente. O motorista do carro, um homem de 62 anos, morreu na hora. Uma passageira foi socorrida, mas acabou morrendo no hospital. Já o condutor do caminhão, um homem de 36 anos, não se machucou. A polícia informou que ele fez o teste de embriaguez, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. O furto de materiais com cobre não é novidade, mas a situação que você vai ver agora está provocando indignação em muita gente. Depois de ter toda a fiação furtada, uma família foi alvo novamente dos criminosos, como você vai conferir agora na reportagem. Já são 12 dias vivendo às escuras. Pelo amor de Deus, que liguem essa luz. A gente não tem mais condição de ficar sem luz. A família da Rosmara está sem energia elétrica desde o dia 22 de julho, quando bandidos furtaram a fiação da casa onde ela mora com a mãe, de 90 anos. Foi feito um pedido de religamento para a Copel no mesmo dia, mas quando as equipes chegaram, surgiu um problema ainda maior. O relógio da residência não estava dentro do padrão exigido pela companhia. Simplesmente chegaram, fizeram a retirada do relógio de uma residência e, enquanto vocês não regularizarem, a gente não vem religar. A família, então, contratou uma empresa para padronizar a instalação elétrica e, enquanto isso, o jeito foi tentar se adaptar à falta de eletricidade, prestando, inclusive, a luz dos vizinhos.
Como as duas idosas têm problemas de saúde, fazem o uso de medicamentos controlados e como a casa está há 12 dias sem energia elétrica, com isso sem poder usar, claro, a geladeira, a família precisou improvisar usando uma caixa térmica e gelo. Eles têm gasto cerca de R$300 comprando sacos de gelo para manter o medicamento refrigerado e assim não perder a medicação e não prejudicar o tratamento. A gente tem medo de cair, então as velas têm que ficar acesas a noite toda. Que Deus o livre, me cai a vela e me pega fogo na casa, porque a gente está sujeito a acontecer isso. A instalação elétrica dentro do padrão terminou na semana passada e a família solicitou um novo religamento à Copel na última sexta-feira. O prazo para o serviço é de 5 dias úteis. Mas no fim de semana veio outro susto, um segundo furto da fiação. Foi preciso refazer todo o cabeamento, um gasto que já chega a quase R$3.000. A revolta da família, além dos constantes furtos, é também a demora da companhia em religar a eletricidade, que faz falta ao longo desses 12 dias. Após toda a regularização, estive junto à companhia de energia solicitando o religamento. Nos foi passado que seria de 1 a 5 dias úteis e que não haveria nenhuma possibilidade, ou seja, nenhuma, me foi explicitado várias vezes, nenhuma possibilidade de um pré-agendamento, de uma situação de caráter urgencial para religamento dessa fiação. Você acha que já viu de tudo, né? Novos absurdos acabam se sucedendo e causando transtornos aí enormes, como os enfrentados por essa família. Enfim, a gente vai seguir acompanhando, seguir de olho nessas histórias que mexem com os nossos telespectadores. E foi dada a largada nas novas turmas de soldados da Polícia Militar. Um concurso que começou há mais de 2 anos e só agora os aprovados tiveram início para valer no curso de formação. Na verdade, é aquele primeiro contato com a vida militar. Vanessa Navarro, boa terça-feira para você. Como foi essa primeira manhã no quartel para esses novos soldados? Foi uma manhã de familiarização, né, Alberto? Como você mesmo comentou, um primeiro contato. Bom dia, quase boa tarde aí para você, para todos vocês que nos assistem. Esses alunos, né, pessoal bem jovem, né? Lembrando que o limite máximo de idade para participar era de 30 anos, então são jovens, muitos deles com o primeiro contato realmente com o trabalho em segurança pública. Então eles chegaram lá e receberam as primeiras orientações, ouviram algumas das regras que têm que ser seguidas no batalhão. Mas eles vão mesmo conhecer a rotina no quartel nos próximos dias, quando será feita uma imersão. O que significa isso? Eles vão passar dia e noite no quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar, por isso mesmo já chegaram hoje levando barraca, saco de dormir, enfim, tudo que eles precisam para passar alguns dias lá. Antes disso, teve uma atividade fora da rotina, né, mais comum dos policiais. Eles foram até o Hemocentro do Hospital Universitário para fazer uma doação de sangue. Foi o trote solidário desses calouros. São 50 alunos só no 5º Batalhão, pessoal que enfrentou muitos desafios para chegar até aqui. Como o Alberto comentou, né, foi um concurso que teve aí contratempos, ele foi adiado primeiro por conta da pandemia, aí depois que as provas foram realizadas demorou um tempo, né, bastante razoável aí para o pessoal começar a ser convocado e agora essas pessoas podem dizer que fazem parte de um grupo seleto que já está quase lá, chegando, né, na formação para serem policiais, mas ainda tem muito chão pela frente, precisam fazer o curso com aulas teóricas, práticas e serem aprovados também, né, depois de estágio e tudo mais, para se formarem, vestirem a farda e serem policiais. Nesse grupo, o pessoal comentou com a gente também que tem de tudo. Tem pessoas que já fizeram serviço militar, que passaram por polícia civil, guarda municipal ou segurança particular e tem pessoas que nunca tiveram nenhum contato com segurança pública, para quem com certeza então tem muita novidade pela frente. Daqui a pouco a gente traz uma reportagem que a gente ouviu alunos e também o coordenador do curso, que inclusive deu uma data nova para a gente em que os alunos devem começar a ir para as ruas. Anteriormente se falava que talvez só no meio do ano que vem eles começassem efetivamente, né, a ir para as ruas num estágio, mas agora tem data nova por aí, daqui a pouco a gente traz os detalhes, Alberto.
Ah, então, Vanessa, com essas atualizações aí, o pessoal na expectativa, inclusive, de que esses novos policiais, de uma forma ou outra, já reforçassem o patrulhamento no fim desse ano. Vamos ver daqui a pouco o que a Vanessa detalha para você na reportagem, ouvindo os policiais, ouvindo esses novos soldados também, você conferindo esses trabalhos aqui no nosso Meio Dia Paraná. Obrigado, por enquanto, a Vanessa Navarro, que está no centro de Londrina, e daqui a pouco vai falar também sobre o horário do comércio, sobre uma proposta de liberar o funcionamento 24 horas. Daqui a pouco no nosso Meio Dia Paraná. Agora, meio-dia em ponto. Tem mudanças em mais um dos viadutos da PR-445, viadutos ali nos trechos que cortam Londrina e Cambé. É na parte de baixo de um viaduto, na região do Jardim Silvino, semáforos foram instalados por lá. Uma tentativa de organizar o trânsito, que é bem complicado no começo da manhã e no fim da tarde. Giovana Machado está ao vivo nesse ponto, bastante movimentado na nossa região, e conta para você como tem sido o tráfego, como que os motoristas têm se comportado com essas alterações. Boa tarde para você. Oi, Alberto. Boa tarde para você. Uma boa terça-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Olha, o trânsito está bastante intenso por aqui, mas justamente porque é normal que esse trânsito seja intenso, um local bastante movimentado. Nós estamos numa das marginais da PR-445, aqui sentido Cambé, Londrina, e também tem esse cruzamento em que os motoristas atravessam do Jardim Silvino 1 para o Jardim Silvino 2, quando eles passam por debaixo do viaduto da PR-445. O local é bastante movimentado justamente porque inclui aí motoristas de carro, de caminhões, motocicletas, pessoal que trabalha por aqui, tanto em Londrina como em Cambé, justamente porque essa é uma área chamada de conurbação, né, em que quase não dá para perceber o que é Cambé e o que é Londrina. Mas só certificando, pessoal, nós estamos aqui em Cambé, região realmente do bairro Silvino, né, e essa área é bastante movimentada justamente porque inclui comércios, indústrias e esses trabalhadores de Cambé para Londrina ou os trabalhadores que seguem de Londrina para Cambé, e aí junta muita gente. Antes desses semáforos serem instalados por aqui, o que aconteceu nos últimos dias, não havia essa sinalização concreta do que cada motorista deveria fazer, e aí contavam apenas com o bom senso desses motoristas. E aí, nesses horários de pico, justamente a situação se complicava muito. O motorista naquela pressa de passar por um local complicado como esse no trânsito, né? Ia colocando o carro, ia colocando a motocicleta, e o que se via por aqui eram muitos acidentes, muito estresse para os motoristas, e justamente eles e também os moradores que eram testemunhas, né, desse trânsito, digamos assim, caótico, pediam muitas vezes para que a Prefeitura de Cambé fizesse a instalação de uma sinalização, a instalação de semáforos, e foi o que aconteceu por aqui nos últimos dias. O Ademir dos Santos, o nosso repórter cinematográfico, esteve por aqui hoje pela manhã, naquele horário aí de bastante pico, 7 horas, 7h30 da manhã, em que os trabalhadores estão indo, né, até os seus locais de trabalho, e conversou tanto com motoristas como com vendedores aqui da região, comerciantes, e olha, a maioria deles, na verdade, uma unanimidade desses motoristas, o pessoal que passa por aqui, do pessoal que está por aqui, né, gostou, aprovou essa sinalização, a instalação dos semáforos por aqui. Vamos ver o que esse pessoal disse. Depois que colocou o sinaleiro, melhorou a 100%. Na sua opinião, ficou bom? Ah, pra mim ficou ótimo. Eu passo por aqui todo dia de moto, né? Hoje não tô de moto, mas eu passo por aqui. Era terrível você passar, ninguém respeitava ninguém, né? Era totalmente bagunçado aí, era a lei daquele que quem pode mais chora menos, né? E agora não, agora cada um passa no seu horário devido, certinho. Pedestre passa no verde certinho, com as faixas aí. Os carros não tem mais aquela buzinação, aquela bagunça, entendeu? Todo dia aí era uma reladinha que tinha. Cada aquela bagunça, né, cara? Fluxo, um querendo passar por cima do outro aí. Agora não, agora ficou organizado. E esse semáforo ficou bom, porque vai ficar mais organizado, né? Às vezes demora um pouquinho, cria uma fila, mas tem mais uma organização que sem o semáforo você não sabe quem vai, um passa, outro também quer passar e fica bem confuso. Ficou muito boa, é uma coisa que a gente já estava esperando há bastante tempo e a prova está aí, você já está vendo, ó, um horário de pico e a gente se sente respeitado.
pessoal deve ter observado que enquanto a gente estava conversando aqui, você de casa, nós atravessamos esse viaduto a pé e passamos para o outro lado, que os motoristas trafegam sentido Londrina-Cambé. Por aqui também teve essa instalação de outros semáforos. Nós temos também imagens, além do que o cinegrafista Ademir dos Santos está mostrando agora, também imagens cedidas pela Prefeitura de Cambé, imagens feitas do alto, em que é possível aí observar, né, o trânsito aqui no local, a instalação desses semáforos que foi executada nas duas partes da via, né, nas duas marginais que passam aqui pela PR 445. E é curioso justamente porque esse motorista Gesiel, ele falou do respeito, né, que ele se sente um motorista respeitado com essa nova sinalização que foi executada por aqui, porque daí o trânsito flui de uma maneira mais civilizada, digamos assim. Ele comentou, inclusive, que tem alguns motoristas que reclamam desse semáforo por conta das filas que se formam, né? Justamente porque o trânsito não se torna mais lento, mas ele para, justamente porque tem essa instalação de semáforos para que o trânsito possa fluir. Mas ele citou também um outro cruzamento que fica um pouco mais adiante daqui, próximo a um supermercado, próximo ao bairro Castelo Branco, e ali o pessoal não está muito contente não, viu? Porque lá foi instalada já há algumas semanas a mão inglesa. O problema pode não estar tanto na mão inglesa, mas sim uma rotatória sinalizada no chão. E aí os motoristas precisam lidar com essa rotatória nos mais diversos pontos que ela dá acesso. E aí o tráfego por lá, ele comentou com a gente que está bastante intenso, que por enquanto por lá ele não sentiu uma melhoria, como é aqui a melhoria na região do Jardim Silvino com a instalação desses semáforos novos por aqui, Alberto. Então tem essa bronquinha ainda dos motoristas um pouquinho mais adiante de onde nós estamos. E você que está acompanhando o Meio-Dia Paraná e passa vez que outra ali por esses trechos, esses cruzamentos da PR 445, está achando o que dessas mudanças? Da mão inglesa perto da Castelo Branco, ali o bairro Castelo Branco em Cambé, dos novos semáforos nesse cruzamento da 445 no acesso ao Jardim Silvino. Está melhor? Piorou? Merece alguma adequação? Participe aqui pelo nosso aplicativo, o Você na RPC. Quem não tem o aplicativo ainda, manda pelo WhatsApp, depois baixa o aplicativo. Aproveite para comentar também a proposta em discussão na Câmara de Londrina de liberar o comércio da nossa cidade para abrir 24 horas, independentemente de acordo entre patrões e empregados, e tantos outros assuntos aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Tem recado chegando, por exemplo, para comentar uma imagem exibida lá no início do Meio-Dia Paraná e que a gente vai trazer em detalhes daqui a pouco para você. Olha, o Hernandes está questionando até quando vamos ficar vendo notícias com maus tratos contra animais. Se não quer o bichinho, doe para alguém. O vídeo está aí, foi uma situação registrada em Açaí, um cachorro lançado por uma janela em meio a outros animais. Esse cachorrinho acabou quebrando as duas patas traseiras, enfim, ficou bastante ferido, um absurdo, uma selvageria. Daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa situação para você e aguardo, claro, a sua participação, você ligado aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que mostram a chegada dos ladrões que acabaram mortos a assaltar uma pizzaria em Londrina. O comerciante reagiu para se proteger e acabou matando 2 dos assaltantes. Assunto que a Mônica está acompanhando desde ontem, está de olho nos desdobramentos e traz agora essas atualizações. Até porque, Mônica, as imagens reforçam justamente o depoimento que o comerciante tinha dado até então à polícia. Exatamente, Alberto. Imagens de câmeras de segurança da pizzaria e também da casa dos donos deste estabelecimento. A gente vê nas imagens, então, claro que nós borramos os rostos das vítimas para preservar essas pessoas. As imagens, a gente vê, então, esses 3 homens se aproximando do caixa da pizzaria. Em um determinado momento, eles fingem fazer um pedido de uma pizza, mas depois um deles já vai até ali mais perto do caixa, conversa com quem está ali atendendo, já anunciando esse assalto. Em outro trecho do vídeo, a gente também vê um dos assaltantes já muito perto, junto, na verdade, do dono da pizzaria, já pedindo acesso a esse cofre
que estaria na casa deles então. Só para a gente relembrar tudo o que aconteceu no último domingo, de acordo com informações da Polícia Civil e também do próprio dono dessa pizzaria, eles tinham acabado de abrir esse estabelecimento quando 3 pessoas se aproximaram então pedindo por esse cofre. Eles levaram essas pessoas para os fundos da pizzaria, onde moram então os proprietários, e pedindo esse dinheiro. Eles conseguiram retirar quase R$3 mil. Em um determinado momento, o dono da pizzaria, que tem uma arma registrada, conseguiu se trancar no quarto e depois disso atirou em 2 desses homens. Um desses homens permanece foragido, mas a Polícia Civil já tem a identificação desses 3 homens. Ainda de acordo com o delegado responsável pela investigação, o João Reis, ele disse que existe a possibilidade de mais envolvidos nesta tentativa de assalto. Pelo menos 2 outros homens estariam envolvidos, isso porque há a possibilidade de uma pessoa ter ficado ali de tocaia, popularmente falando, uma pessoa cuidando a saída desses outros homens, e também uma outra pessoa envolvida de forma indireta, que teria dado informações da existência de um cofre na casa do proprietário da pizzaria. Mas a Polícia Civil continua investigando, então, para encontrar essa terceira pessoa e também identificar outros suspeitos. Hoje de manhã também conversei novamente com o dono da pizzaria e ele disse que pretende continuar trabalhando, que não vai desistir deste ponto, mas que vai reforçar a segurança deste local. Por enquanto, a pizzaria vai ficar fechada, claro, para se recuperar também de tudo o que aconteceu. A gente vai seguir de olho acompanhando essa situação, Alberto, já que a Polícia Civil continua investigando. É com você. Obrigado, Mônica, que daqui a pouco retorna com informações de uma mulher que foi assassinada agora há pouco ali perto da Avenida São João. Ainda em relação a essa investigação da pizzaria, eu reforço que o empresário, comerciante, ele está em liberdade, prestou depoimento e foi liberado em seguida, porque a polícia está entendendo que houve legítima defesa. Ele tentou se proteger ao atirar e acabar matando esses 2 assaltantes. Situação registrada na noite de domingo, ali na continuação, na marginal da Avenida 10 de Dezembro. Terminou o recesso na Câmara de Londrina. Os vereadores estão retomando hoje à tarde as sessões e com alguns projetos polêmicos pela frente. Um deles, uma tentativa de liberar o comércio da nossa cidade para funcionar a qualquer horário do dia ou da noite. Vanessa Navarro, o que vem por aí? Polêmica, né, Alberto? Esse projeto libera o funcionamento do comércio 24 horas. Ele foi apresentado no ano passado e os autores defendem que cada ramo de negócio possa flexibilizar o horário de acordo com as suas próprias necessidades. Hoje, pelo Código de Posturas, o comércio em Londrina só pode funcionar durante a semana até às 6 horas da tarde. Aos sábados também isso tem sido permitido. Nos domingos, o comércio, via de regra, fica fechado. Foi aberto o prazo para manifestação de entidades e aquelas que representam funcionários, sindicatos que representam os empregados do comércio, disseram que isso pode levar a alguns abusos na jornada de trabalho, essa liberação do horário de comércio à noite, por exemplo, também aos domingos. Falaram também que poderia beneficiar apenas grandes empresários, essa manifestação de parte aí da sociedade. Entidades, órgãos como a CMTU e a Guarda Municipal, a Secretaria de Defesa, também alertaram que é preciso avaliar o impacto de uma medida como essa no trânsito e também na segurança pública. O projeto passou pelas comissões que apresentaram algumas emendas. Uma delas, por exemplo, amplia, mas ainda com limites, o horário do comércio. Ele poderia funcionar, por exemplo, até às 10 horas da noite durante a semana. Hoje vai ser aberto um prazo de 7 dias para que todos os vereadores, agora não só das comissões, possam apresentar emendas, alterações ao projeto, antes que ele vá, então, daqui 7 dias, à votação em primeiro turno. Então, a gente ainda deve ouvir bastante falar dessa discussão. Um outro projeto também polêmico que volta hoje à pauta é o que acaba com os efeitos de um decreto municipal que trata da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Esse decreto é do ano passado e diz que os agentes públicos devem apresentar a comprovação de vacina, pelo menos até a segunda dose, quando forem requerer, por exemplo, licença-prêmio, promoções, turno especial de trabalho, enfim, benefícios em geral. Os autores dessa proposta, os vereadores, apontam que isso levaria a
uma discriminação. Em outubro do ano passado, tentaram até que o projeto seguisse um regime de urgência, isso não foi aprovado, ele seguiu os prazos regulares, foi para comissões que, junto com a assessoria jurídica da Câmara, apontaram que o projeto era inconstitucional, que o município poderia, sim, determinar, fazer um decreto nesse sentido. Mesmo assim, o projeto teve autorização para tramitar e aí o que ocorreu é que em maio desse ano houve mais uma novidade, que foi a aprovação de um projeto de teor semelhante, aquele projeto de lei que proíbe o passaporte vacinal em Londrina e que foi aprovado pelos vereadores. Comissões apontaram que com esse projeto, esse outro projeto votado hoje, que volta à pauta, perderia a sua validade, os seus efeitos, mas mesmo assim ele está tramitando e deve ser votado então também na Câmara de Vereadores, que está retomando então, Alberto, os trabalhos após esse recesso, os trabalhos retomados neste segundo semestre. Aproveitar esse bate-papo com a Vanessa, nós somos jornalistas, somos também consumidores. Em relação ao horário do comércio, Vanessa, são tantas situações, não é? Nós já temos mercado em Londrina que funciona 24 horas e tem movimento até de madrugada, ou seja, tem pessoas ali que optaram em fazer compras de madrugada, entende que é o melhor horário e tem funcionado. Por outro lado, tínhamos alguns empreendimentos que eram 24 horas e depois da pandemia recuaram. Ali na Higienópolis mesmo tinha uma conveniência que era 24 horas, daí no começo da pandemia teve aquela proibição de funcionar durante a madrugada, esse estabelecimento recuou, teve que fechar e depois que veio a liberação, decidiu, não vamos, madrugada a gente não vai abrir mais, a gente vai continuar fechando ali às 23 horas. Ou seja, são vários lados envolvidos, Vanessa, é o lado do consumidor, do patrão e do empregado. Mas, enfim, a mera discussão da flexibilização não quer dizer que vai obrigar ninguém a abrir 24 horas. Mas é o momento da cidade aí buscar mecanismos, De repente, o lojista que não quer abrir aí das 8 às 18, mas quer abrir, por exemplo, das 10 da manhã até 8 da noite. Enfim, são as cartas na mesa, É momento de negociar. Alberto, e o que a gente tem visto é que mesmo quando existe autorização, realmente, na prática, nem todo mundo funciona no horário que é permitido. Eu estava mesmo comentando agora com o meu colega aqui, Marcelino, que aos sábados, quando agora é autorizada a abertura até às 6 da tarde, às 2 horas a gente vê o comércio aqui de Londrina, boa parte dele, do comércio de rua, praticamente morto. Então, muitas lojas não abrem, Acho que acaba sendo até um ciclo vicioso, porque o consumidor vê que o comércio também não sabe se vai encontrar loja aberta, não vai. Aí o comerciante também não vê essa demanda, não abre. Então, realmente são questões aí que precisam ser avaliadas, até também, Alberto, a questão da atratividade, Tentar atrair as pessoas de volta para o comércio de rua. Nas grandes cidades em geral, a gente tem visto os chamados centros velhos, tendo realmente esse declínio. Então, a questão de atrair também as pessoas e, como você falou, colocar as cartas na mesa, fazer essa discussão. Por isso que é necessário também que os vereadores chamem a sociedade para participar disso, porque a gente ainda vai ouvir muito falar dessa questão. Olha, desde que eu comecei no jornalismo que ouço aqui em Londrina falar dessa flexibilização do comércio. É bem o que a Vanessa pontuou, uma via de mão dupla, O comércio fica deserto ali no sábado à tarde, porque o consumidor não quer ir ou o consumidor já não vai porque sabe que muitas lojas estão fechadas. Enfim, são dilemas aí que terão que ser resolvidos. Essa questão também da liberação, não é obrigatoriedade de abrir um horário diferenciado e, claro, qualquer liberação respeitando-se os direitos trabalhistas, Enfim, trabalhou no horário diferenciado, tendo remuneração diferenciada, tendo um descanso diferente, ajustando todas essas demandas. O meu muito obrigado a Vanessa. Eu reitero a você, participe também comentando. É favorável? É contrário a essa flexibilização? Acha que Londrina tem espaço para o comércio funcionar em horários diferentes do que se tem atualmente? Mande a sua mensagem, daqui a pouco tem mais um giro, mais uma rodada de participações aqui no seu Meio Dia Paraná. A Justiça mandou soltar o motorista que provocou um acidente no começo de julho na Avenida Tiradentes, perto do cruzamento com a BR-369. O motorista está em liberdade, mas vai ficar usando tornozeleira eletrônica. A ordem de soltura veio após outros pedidos terem sido negados no começo da investigação. Para o juiz Paulo César Roldão, o motorista possui condições pessoais favoráveis e não há indicativo de que a ordem pública será ameaçada com sua liberdade. Na madrugada do sábado 9 de julho, o motoboy Rogério Ribeiro, de 44 anos, morreu ao ter a moto atingida por um carro.
O motorista Fábio Júnior Oliveira de Souza, de 32 anos, teria tentado fugir do local do acidente, segundo testemunhas, e acabou preso em flagrante. Ele se recusou a fazer o teste de embriaguez, mas policiais apontaram existir sinais de que o motorista dirigia alcoolizado. Ele apresentava sinais de embriaguez, eu percebi isso pelo odor etílico, a dificuldade da fala dele, a fala meio pausada, dificuldade do equilíbrio no andar, vários sinais. E questionei ele se ele havia feito uso de bebida alcoólica. Ele afirmou que sim, por volta das 7 e pouquinho, ele saiu do trabalho e havia ido num bar beber com os colegas. Perguntei o que ele havia bebido, ele informou que foi cerveja e a quantidade foram 6 garrafas de cerveja. No depoimento ao delegado, o motorista se negou a dar explicações. O advogado dele também negou a tentativa de fuga do local do acidente, mas não a embriaguez. Já o Ministério Público, além de reforçar que o motorista dirigia alcoolizado, identificou outras irregularidades. O acusado passou o sinal vermelho com o veículo. Temos o depoimento da testemunha Elks, que ele, juntamente com a motocicleta, estavam aguardando o semáforo para cruzar a rodovia. Eles cruzaram a rodovia no semáforo verde e o acusado veio atravessando o sinal vermelho e colidiu com o veículo da vítima. Nota-se, apesar de não ter sido feita a perícia ainda, obviamente, do local de fato, que vai constatar possivelmente a velocidade do veículo do acusado, as fotos de movimento que estão nos autos, e principalmente a de movimento 1.1, 1.21, já denotam a velocidade que estava o veículo, pois a colisão foi de grande monta, destruindo praticamente a parte frontal do veículo do acusado. Para a promotoria, o motorista assumiu o risco de matar alguém ao dirigir naquelas condições. Na denúncia apresentada, a Justiça pediu que o caso seja tratado como assassinato comum, com pena de até 20 anos de cadeia, e não como um mero acidente de trânsito, com até 8 anos de prisão. A Justiça aceitou a abertura da ação criminal e vai tomar os depoimentos de testemunhas. O motorista, após cerca de 20 dias na cadeia, agora ficará em liberdade provisória, com tornozeleira eletrônica. Na mesma decisão de soltura, a Justiça determinou que ficará suspenso o direito dele dirigir e que ele não poderá sair de casa das 9 da noite às 6 da manhã durante o andamento do processo. O advogado do motorista Fábio Júnior Oliveira Souza disse que só vai se manifestar no próprio processo. Vou voltar a fazer contato agora com a Mônica, que está acompanhando a morte de uma mulher que foi esfaqueada hoje pela manhã e acabou não resistindo aos ferimentos. Esse crime foi pertinho da Avenida São João, na zona leste de Londrina. Mônica, dá uma detalhada para a gente em como foi esse crime e o que a polícia apurou até agora. Sim, Alberto, o delegado responsável pela delegacia de homicídios, o João Reis, ele acabou de sair daqui, conversou com a imprensa e daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista dele, detalhando um pouco mais da motivação desse crime e também como ele será investigado. Para quem perdeu o início do jornal, a gente reforça o que aconteceu aqui de acordo com a Polícia Civil. Houve uma briga, isso por volta das 10 da manhã. Isso porque na casa onde aconteceu a morte dessa mulher, que teve a idade confirmada agora há pouco, 32 anos, um homem apareceu aqui, isso porque ele teria prestado um serviço de construção nesta residência. E ele veio cobrar, então, uma dívida que esta família estaria, então, devendo para este homem. Em um determinado momento, houve uma briga, esta mulher teria, então, pego uma faca do lado de dentro e aí esfaqueado esse homem em um primeiro momento. Ele conseguiu retirar essa faca da mão dela e aí acabou revidando. Este homem conseguiu fugir desse local, bastante machucado, e a mulher, infelizmente, acabou morrendo. Ela ficou caída na varanda da casa até a chegada do socorro. Depois que o socorro chegou, as equipes perceberam então que ela já estava morta. Esse homem pediu ajuda em um local aqui próximo e deixou essa faca também. A faca continuou com ele. Depois, a polícia militar, as equipes da Polícia Militar encontraram essa faca aqui perto da casa e essa faca foi apreendida. Vamos ouvir agora o delegado João Reis, que falou um pouco mais de como esse crime vai ser investigado e também da motivação.
As informações iniciais é que eles estavam aqui, né? Que tinha uma questão comercial entre eles, houve uma discussão e acabou o desfacamento dos dois, tanto da vítima quanto do autor. Inicialmente se trata de homicídio. Para caracterizar feminicídio, nós temos que ter uma questão de violência doméstica ou violência de gênero, né? Neste caso aqui, o que se tem é que seriam conhecidos e seria uma questão comercial, não uma questão aí de violência doméstica, né? Ou questão de violência contra a mulher. Bom, claro que essa situação ainda vai ser investigada, é uma investigação, na verdade, que só está no início por parte da Delegacia de Homicídios, mas o que a gente sabe é que essa mulher infelizmente morreu e este homem está em estado grave, internado em um hospital aqui de Londrina. Ele teve diversos ferimentos a facadas e essa mulher morreu aí com 2 facadas. A gente continua aqui na rua onde tudo aconteceu, a situação já está normalizada, as viaturas da Polícia Militar também já liberaram este local que estava bloqueado. E agora, né, Alberto, a gente vai seguir acompanhando as investigações dessa situação. Lembrando, então, que de acordo com a Polícia Civil, foi por conta de uma dívida comercial, já que esse homem aí teria prestado um serviço nesta casa há pouco tempo e eles se conheciam. Houve, então, essa briga e depois a morte. Obrigado, Mônica. Mais um absurdo, mais uma vida perdida, mais uma mulher assassinada aí por um motivo totalmente banal. 12h25, tem participações aqui no nosso Meio Dia Paraná, é o seu espaço na tela da RPC, o pessoal mandando mensagens principalmente para discutir o horário do comércio e também mudanças no trânsito, começando pela Sandra. Alberto, acho um absurdo o comércio funcionar 24 horas. A noite foi feita para descansar, funcionários precisam descansar. Está aí o ponto de vista da Sandra, que efetivamente preocupa também a questão trabalhista, até porque se houver novas contratações, há esse avanço. Agora, se quem está de dia tiver que mudar a jornada para outro horário, claro, há essa complicação, não tenha dúvida. Também a Gislaine. Sobre o horário do comércio, ficar aberto 24 horas, terá segurança para as lojas e aumento de salário para os trabalhadores? Outra cobrança também, outro ponto que tem que ser analisado por parte dos vereadores que estão discutindo essa proposta. Agora, em relação a mudanças no trânsito ali em Cambé, em cruzamentos da PR-445, que tem viadutos e agora um deles passou a ter semáforos, o outro tem mão inglesa. O Luciano Gibim está escrevendo que a mão inglesa ali no acesso ao bairro Castelo Branco ficou excelente. Basta ficar atento com a sinalização. Já o João, ele que é de Cambé, contando que os cruzamentos e semáforos ficaram ótimos e bem funcionais. O problema são os motoristas que não respeitam. Recado também sobre trânsito. Cirle, sobre o semáforo, não melhorou. Uma fila demorada, está aí o contraponto. Cirle indicando que o semáforo tem provocado lentidão naquele trecho no acesso ao bairro Silvino, em Cambé. Já alguns comerciantes disseram que melhoraram, enfim, são esses vários pontos de vista e a gente, claro, sempre abrindo espaço para você no nosso Meio Dia Paraná. Tem também participação com foto, nesse caso, do Fabrício Pagliarini, mostrando o amanhecer em Arapongas. E eu vou aproveitar essa deixa para chamar a primeira parte da nossa previsão do tempo. Meio-dia e 27, 24 graus nesse momento em Londrina, tempo firme, céu azul, sem previsão de mudanças, de chuva nas próximas horas. Chuva, essa vai demorar, hein? A própria meteorologia está indicando que em todo o Paraná o tempo segue extremamente seco. Tem áreas um pouco de instabilidade apenas no litoral do estado, mas mesmo assim de forma insuficiente para chuvas nas praias do Paraná. Hoje as mínimas foram de 11 graus em Congonhas e 13 em Ortigueira e Açaí. As máximas até um pouco mais elevadas do que na segunda-feira, batendo nos 29 graus em Congonhas, nos 30 em Açaí e Arapongas e 31 graus em Florestópolis. Em Londrina também, pouco a pouco, a temperatura vai se elevando. Começamos com 13 graus e a máxima pode bater nos 30 ao longo da tarde. À noite, 26, mas na madrugada, claro, a temperatura dá aquela amenizada, tem ficado bem gostoso para dormir nesses dias de inverno. Não é esse inverno tão quente, é um inverno um tanto atípico. Julho, inclusive, nós comentamos ontem, o mês teve temperaturas cerca de 3 graus acima das médias históricas para essa época do ano. Para agosto, tem previsões de ondas rápidas de frio e a chuva, essa ainda não virá para valer. As novas frentes frias que se formarem vão conseguir avançar pela região sul e passam também pelo estado do Paraná.
No geral, o mês de agosto deve ter temperaturas menores do que as que foram registradas no mês de julho. Então, deve ser um agosto um pouquinho mais frio. Só que, mesmo assim, a tendência ainda é de um agosto com temperaturas acima da média climatológica, porque devemos ter períodos aí onde a temperatura sobe bastante e, nesses períodos, a temperatura supera a climatologia. Então, devemos ter um ou outro episódio de temperaturas bem mais baixas, um por volta do dia 10 do mês de agosto, outro por volta do dia 15 a 20 e outro no final do mês. Então, ao todo, devemos ter de 3 a 4 ondas de frio um pouco mais significativas, que deixam as temperaturas baixas por alguns dias, mas, no geral, o mês de agosto deve superar a média climatológica. Quem planejava guardar os cobertores mais pesados, aquelas blusas mais quentes, por enquanto dá essa guardada aí que vem mais alguns dias de frio pela frente. Confira agora o que é notícia no mundo esportivo. Tem GE logo após o meio-dia Paraná, aqui na tela da RPC. Olá, pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte, a semana de Libertadores. O Flamengo encara o Corinthians e o Atlético, na Arena da Baixada, recebe o Estudiantes. O GE também vai trazer atualizações sobre os supostos casos de racismo na Arena da Baixada. O Atlético identificou os torcedores através de imagens. Tudo isso logo depois do meio-dia Paraná. Tô te esperando. E já no próximo bloco do nosso Meio-Dia Paraná, você vai ver o flagrante do arremesso de um cão pela janela de um imóvel. A dona disse que o animal teve 2 patas quebradas. Também o início do treinamento de futuros soldados da Polícia Militar. Eu vejo como uma profissão muito altruísta e eu acho lindo mesmo o serviço da Polícia Militar. Para mim vai ser uma honra ingressar nessas fileiras. No próximo bloco tem ainda mudanças no atendimento no posto de saúde do Jardim do Sol, que era até então exclusivo para vacinação contra a Covid-19. E a união de novos universitários para dar cara nova a uma creche em Londrina. Agora, 12h31, não saia daí, o seu Meio-Dia Paraná volta já. Futuros soldados da Polícia Militar começaram nesta terça-feira o curso de formação. São mais de 300 na região de Londrina. Aqui, eles vão passar os primeiros dias em barracas no quartel. Uma forma de ter esse primeiro contato com a vida militar. Os alunos chegaram cedo ao 5º Batalhão da Polícia Militar com mochilas, barracas e muita expectativa. Bastante ansiedade, no começo a gente fica bastante agitado, né? Mas tenho toda a confiança na corporação de qualquer modo. É o início de uma jornada que vai durar cerca de 1 ano. Os próximos dias serão de imersão. Os alunos vão acampar no quartel, conhecer a rotina do batalhão e iniciar atividades teóricas e práticas do curso de soldados da Polícia Militar. Antes de iniciar os treinamentos, os calouros da PM foram trazidos ao Hemocentro do Hospital Universitário para doar sangue. Esse trote solidário é uma forma de mostrar aos alunos que o trabalho de um policial vai além do combate à criminalidade. Ao contrário de outras práticas acontecidas no passado, a gente, ao invés de uma pressão física e uma sugação alimentar e física, nós vamos encaminhá-los até o Hospital HU para que eles façam a doação de sangue e também tenham já de início esse envolvimento com a sociedade. São 51 alunos no curso de soldados para o 5º Batalhão, responsável por Londrina e Tamarana. Desse total, 19 são mulheres, um número recorde na cidade. Outros 27 foram convocados para o 30º Batalhão, que atua em Londrina e mais 6 municípios. Os batalhões de Apucarana, Cornélio Procópio e Jacarezinho vão preparar 60 policiais cada. Rolândia e Arapongas, 40 cada. São aprovados no concurso da PM, que esperaram bastante por esse momento. As provas deveriam ter ocorrido em 2020, mas foram adiadas para junho do ano passado por conta da pandemia. Só agora, 1 ano depois, veio a convocação. Desde a primeira fase não é fácil. É uma sucessão de testes, né? A gente passou por prova teórica, teste físico, teste psicológico, investigação social. Daqui para frente serão 1.500 horas de curso. Os aprovados devem estar aptos a se formar até a metade do ano que vem, mas já podem ir para as ruas para estágio no fim deste ano.
todos os dias eles estão disponíveis, tanto para a situação de estar em sala de aula, estudando, quanto também para estágio operacional, para participar de ações junto da comunidade, ações de comunicação social, ações de apoio em algum órgão que esteja necessitando. Então, 24 horas por dia eles estão à disposição, também para entender esse caráter militar que a gente tem investido da polícia. E eu acho lindo mesmo o serviço da Polícia Militar. Para mim vai ser uma honra ingressar nessas fileiras. Sucesso a essa nova turma de policiais, eles que vão começar o curso de formação. A expectativa é de que no fim do ano, de uma forma ou de outra, já comecem a auxiliar alguns trabalhos aí de patrulhamento, ainda no processo de estágio. E no ano que vem, aí efetivamente, eles se tornam policiais de primeira classe e passam a fazer aí as escalas do dia a dia no patrulhamento de Londrina e da nossa região. A Polícia Civil está investigando o arremesso de um cão pela janela. Isso ocorreu em Açaí e foi registrado por uma câmera de segurança. No canto esquerdo do vídeo, na parte de baixo, é possível ver o momento em que um cão com uma roupa vermelha é jogado pela janela. Logo em seguida, vários outros cães aparecem no quintal perto do ponto em que o animal foi lançado. A dona do cão relatou em boletim de ocorrência que o animal perdeu o movimento das patas traseiras e teve compressão na coluna. Também que esse animal, uma fêmea, essa fêmea estava prenha e acabou perdendo os filhotes. A dona do cãozinho relatou à polícia ter suspeitas de quem teria lançado o animal pela janela. A polícia ainda não tomou depoimentos para avançar com as investigações e identificar o responsável por essa situação aí denunciada de maus tratos. Começou ontem o Censo 2022, o Meio Dia Paraná mostrou as equipes indo para as ruas, mas nem todos os aprovados para o serviço já estão trabalhando. Teve recado enviado aqui para o nosso Meio Dia Paraná, justamente tratando desse assunto, a Dinorá. Fala aí no jornal que nem todos foram não, nem todos foram para as ruas. Eu sou recenseadora e ainda não fui. Já estou com o DMC e ainda não temos o meu setor. Está a maior confusão. Nem recebemos a nossa ajuda de custo. DMC, que eu acredito que seja algum documento, alguma liberação, para que efetivamente eles possam trabalhar aí, né, algum dispositivo para esse trabalho como recenseador. A Vanessa Navarro, que ontem acompanhou o início do censo, hoje está em busca dessas explicações. Temos muitos recenseadores aí, Vanessa, que foram aprovados na seleção e ainda não podem trabalhar. Qual o motivo disso? Alberto, o IBGE diz que o que ocorreu foi uma sobrecarga no sistema que afetou a folha de pagamentos. Lembrando que mesmo o censo tendo começado ontem, muitos recenseadores já começaram a receber uma ajuda de custo justamente porque o treinamento deles já começou há algum tempo. DMC, só para explicar, é o dispositivo móvel de coleta, né, aquele aparelho que cada recenseador recebe para ir para a rua, em que ele carrega, né, são carregados todos os setores que ele vai cobrir com a aplicação de questionários. Então, o que o pessoal está dizendo é que já está prontinho para ir, mas ainda não foi. E o IBGE diz que o que aconteceu, então, foi um problema na questão da folha de pagamentos. Ontem, segundo o órgão, 4.365 recenseadores já receberam ajuda, isso em todo o país, né? Segundo eles, então, é um problema nacional. E até o fim da semana, mais 3.485 também devem receber esse pagamento, essa ajuda de custo. E aí, conforme eles forem indo para as ruas todos e concluindo cada setor que eles têm que cobrir, setor, né, que engloba ali um número X de casas, então, que eles têm que cobrir, onde eles têm que aplicar os questionários, conforme eles forem concluindo isso, eles vão recebendo também os pagamentos. A gente tem uma entrevista com o coordenador de área do censo aqui em Londrina, explicando melhor o que aconteceu. Veja aí. Com relação à problemática que a gente teve, assim, uma sobrecarga realmente dos nossos sistemas, porque o sistema de contratação e pagamento do censo, né, rodou junto com o processo seletivo simplificado que em vários municípios está ocorrendo ao mesmo tempo, gerando também a questão do fechamento da folha de pagamento dos mensalistas. Então, assim, com a finalização, no caso, né, de todos esses processos correndo
concomitantemente, né, a tendência é que, né, haja normalização na questão do pagamento, até por questão, né, da conclusão dos setores, né, pelos licenciadores, eles vão estar sendo pagos, né, à medida que eles forem finalizando os seus setores censitários. E realmente, até o final dessa semana, a gente vai estar efetuando todos os pagamentos devidos. Só aqui em Londrina, conforme a gente informou ontem, são 380 recenseadores que já foram treinados e, portanto, estão aptos a ir para as ruas para realizar a aplicação dos questionários do Censo 2022. E outros 120 estão sendo convocados para iniciar o treinamento e se juntarem a esses outros. Eu perguntei, né, para o coordenador ontem, inclusive, por que já não foram chamados todos juntos, e ele disse que quando foram fazer a convocação, quando foi fazer a convocação, o IBGE recebeu negativa de muitos aprovados. Alguns já tinham arrumado outro emprego, enfim, por motivos diversos não quiseram assumir a vaga e para não demorar ainda mais a convocação, o início dos trabalhos, então eles chamaram uma parte e agora vão chamando mais uma leva de recenseadores. O censo, que está sendo realizado em todo o país para mapear o perfil da nossa população, o perfil dos brasileiros. Em breve, todos vocês aí que estão nos assistindo vão receber, se já não receberam ontem, hoje, a visita de um recenseador. Esse trabalho deve demorar 3 meses, Alberto. Obrigado, Vanessa. Valeu aí mais uma vez. Essa reportagem aí foi sugestão de telespectador. Você também pode sugerir assuntos pelo nosso aplicativo, pelo WhatsApp também, se estiver apurado aí, não tiver baixado o aplicativo ainda. Mas tendo tempo, baixe o aplicativo, é muito mais rápido para entrar em contato com a nossa equipe, para sugerir assuntos aí que são do interesse de toda a população, né? Um problema pontual ali de uma recenseadora, mas que depois se descobriu que muitas outras pessoas também estão com dificuldades. E esse próximo assunto do nosso Meio Dia Paraná também veio como sugestão nas nossas redes sociais. É um mutirão de calouros do curso de arquitetura da UEL, que estão participando de um trote solidário e dando cara nova para a creche que fica no próprio campus da universidade. A equipe da Giovana se deslocou e foi até lá para conferir o resultado desse trabalho. Isso, Alberto. Hoje, na manhã desta terça-feira, os calouros do curso de arquitetura aqui da UEL estiveram no colégio de aplicação das séries iniciais do ensino fundamental, que fica aqui na sede do campus, próximo ao SECA, ao centro de atletismo, para o pessoal aí se localizar, quem está em casa, e fizeram essa revitalização, trouxeram um pouco mais de cor aqui para o colégio. E por que hoje, Porque essa semana? Justamente porque, como nós mostramos aqui no Meio Dia Paraná, o ano letivo da universidade de 2022 teve início nesta semana, Os últimos aprovados aí no vestibular começaram as aulas nessa semana e essa ação faz parte, então, de um trote solidário. Os veteranos do curso de arquitetura, antes que as aulas começassem, entraram em contato com a chefia do departamento, verificando se era possível fazer esse tipo de ação, pedindo, inclusive, uma indicação de um prédio público, o que eles poderiam fazer, onde que eles poderiam executar, esse trote solidário, e chegaram a um consenso de que seria muito bacana fazer essa revitalização justamente no colégio de aplicação aqui da universidade. Então, hoje, nessa terça-feira, cerca de 30 veteranos do segundo ano do curso de arquitetura e mais 60 calouros estiveram por aqui, trazendo essas cores para o local, pintando paredes, tanto do lado de fora como do lado de dentro, pintando também painéis, flores, imagens de flores, de plantas, de crianças também, remetendo a esse cenário lúdico e há um cenário também infantil, justamente porque é essa faixa etária que estuda aqui no colégio de aplicação. Mais cedinho também, o Ademir dos Santos e o Josué Azevedo estiveram por aqui, conversaram com os veteranos organizadores e com alguns dos calouros para contar o que esse pessoal estava achando da ação que foi feita na manhã dessa terça-feira. Olha só. Pensamos em algo que envolvesse tanto a arte, a arquitetura e fosse uma ação solidária, que pudesse ajudar os outros. E daí surgiu a ideia de uma possível revitalização de algum centro público ou privado, e nós conseguimos conversar com as pessoas aqui da creche e do colégio de aplicação, e estamos aqui hoje fazendo essa ação solidária com a ajuda de todos os calouros e veteranos. É muito importante a gente revitalizar para trazer um ambiente mais adequado para as crianças, um ambiente mais divertido, mais colorido. Então, daí surgiu a ideia de fazer amarelinhas no chão, pintar os painéis que antes eram paredes lisas
com desenhos, para ser algo mais lúdico que transformasse mesmo o Dia das Crianças aqui na creche. É uma experiência nova. Eu fiquei surpreso quando falaram que a gente ia pintar uma creche e tal, porque é uma coisa diferente. E é legal, né? Tipo, uma coisa que realmente você vê assim, as crianças vão olhar. Todo mundo já foi criança, todo mundo já passou por uma creche, né? Então é legal ver que a creche é pintada e tal. E a gente que vai fazer esse trabalho, que vai ficar aqui por muito tempo, e é muito legal. Nós conversamos também com a diretora do Colégio de Aplicação, que contou justamente a importância, né, dessa ação, do colégio, que oferece essa possibilidade dos alunos executarem esse tipo de ação, esse tipo de trote solidário, e também dos alunos, né, que têm essa disposição de vir até aqui fazer esses painéis, deixar o local com uma cara bem mais bonita, mais lúdica para as crianças também estudarem por aqui. Olha só o que ela disse. Isso significa que nós somos espaços de aplicação de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão de todos os cursos da UEL. Então, nós pertencemos à UEL. Estar aqui hoje com este trote solidário realizado pelo curso de urbanismo demonstra o quanto a universidade e seus cursos podem contribuir com o nosso colégio, inclusive enriquecendo o currículo do nosso colégio e, portanto, a formação das nossas crianças e jovens, bem como o contrário, o quanto o colégio contribui para os cursos. Os alunos saíram aqui do Colégio de Aplicação agora há pouco, até então eles estavam fazendo essa pintura. Ainda sobrou um pouquinho de serviço, tinha um pessoal ainda executando ali os últimos ajustes, tomando conta. Claro que esse pessoal de arquitetura, né, tem um olhar bastante clínico, então tomando conta ali dos últimos detalhes. E o pessoal contou que ainda na tarde desta terça-feira os veteranos vão voltar por aqui para finalizar o trabalho, mas que eles vão acabar esse trabalho de revitalização aqui no Colégio de Aplicação ainda hoje. Então fica tudo prontinho ainda nesta terça-feira. E, Alberto, é bacana, né, mostrar ações como essa aqui no Meio-Dia Paraná. A gente sempre busca mostrar ações inspiradoras e essa é uma delas, né? Um trote solidário, um trote em que tanto veteranos como calouros podem aprender a vivenciar um pouquinho, né? Claro que de maneira aí bem inicial do que eles vão ver aí no curso e também possibilitar um ambiente mais gostoso para as crianças estudarem aqui no Colégio de Aplicação. Muito bacana realmente, né? Um tipo de atitude efetiva, com resultado prático aí para toda essa comunidade que tanto precisa. E a Giovana aí trouxe essas imagens, essas informações. Nossos telespectadores também já estão aqui interagindo, também falando sobre esse trote solidário. O Lino, parabéns aos calouros. Em vez de trotes violentos, a solidariedade. Exemplo a ser seguido. Bacana. Reportagem aí que você conferiu no nosso Meio-Dia Paraná e foi sugerida por telespectador. Recado também da Ana Cristina falando da discussão para liberar o comércio 24 horas em Londrina. Eu acho que Londrina não terá movimento o suficiente para o comércio funcionar 24 horas. Também sobre o comércio, o recado seguinte, Fátima Gonçalves. Boa tarde. Sobre a abertura do comércio até mais tarde, bora esperar para ver. O Hernandes, na minha opinião, não vejo a necessidade do comércio abrir 24 horas. E também Ronaldo Porto. Sugiro que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores também abram 24 horas para atender a população. Está aí a participação do Ronaldo Porto, entrando também no debate sobre a flexibilização do horário do comércio, mas ele defendendo também a flexibilização em alguns serviços públicos. 12h50, eu faço mais um intervalo e você vai conferir na sequência mudanças no atendimento do posto de saúde do Jardim do Sol e também notícias sobre a vacinação contra a Covid-19. São mais de 9.000 vagas nessa semana. A imagem ao vivo é do noroeste do estado, cidade de Umuarama, capital da amizade. Temperatura agora de 28 graus. Tem mudanças a partir de hoje num dos postos de saúde que concentrou boa parte da vacinação contra a Covid-19 em Londrina. A UBS Jardim do Sol, que fica na zona oeste e deixa de ser exclusiva para aplicar doses contra a Covid-19, retoma agora os atendimentos normais. Mônica Dal, como foi essa transição na manhã de terça-feira?
Olha, Alberto, foi uma transição de bastante alegria, principalmente para os moradores ali da região que desejavam novamente ter consultas em um local mais próximo. A gente lembra que eles estavam indo na UBS da Vila Nova, então eles não estavam conseguindo receber as consultas na Unidade Básica de Saúde do Jardim do Sol por conta da vacinação contra a Covid-19. No início da pandemia, essa UBS concentrou principalmente atendimentos de crianças e depois se tornou específica para a vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, está havendo uma baixa procura na vacinação contra a Covid e os moradores estavam pedindo demais a volta das consultas neste local, por isso eles decidiram retomar a UBS como ela era. Mais de 8 mil moradores podem voltar neste local, ter suas consultas de ginecologia e também outras especialidades. Crianças também podem receber consultas de lá nesse local com um pediatra e até mesmo atendimentos odontológicos podem ser feitos. Hoje de manhã, eu e o Seu Nascimento acompanhamos aí os primeiros atendimentos. Os moradores estavam bastante empolgados com a volta dessa UBS. Vamos ouvir alguns moradores. Vai ficar melhor, né? Porque eu moro aqui em frente, né? E lá era mais longe, lá na Vila Nova. E o povo aqui estava reclamando disso. De morar aqui perto e ter que ir lá, né? Que é o pessoal tudo antigo aqui, tudo velho, tudo de idade. E o senhor sempre usou aqui, Sempre usei aqui, tanto médico como dentista, tudo. Eu moro nessa rua, daqui na minha casa não dá nem 5 minutos. Esses dias eu fui na Vila Nova, mas fica muito difícil. Graças a Deus que Deus abençoou que voltou no nosso posto. Porque a gente tem que fazer um exame de sangue, tem que buscar um medicamento e aqui se torna tudo mais fácil. E eu que sou novinha, já só tenho 83 anos, para ir daqui lá no posto da Vila Nova é difícil. A dona Aparecida estava bem feliz quando nós encontramos ela em frente à UBS, né, dizendo que agora ela caminha poucos minutos para receber as consultas. A gente reforça então que a UBS Jardim do Sol vai funcionar até às 7 da noite, agora específica então para algumas consultas de ginecologia, pediatria e também 4 clínicos gerais à disposição. Outro recado importante é para as pessoas que tomaram a vacina por lá. Somente os moradores da região é que podem receber as consultas neste posto na UBS Jardim do Sol. Essas pessoas de outras regiões precisam procurar o posto da sua localização. A gente tem também recados a respeito da vacinação contra a Covid-19. Isso porque há várias vagas ainda para essa semana, mais de 9.500 vagas para pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, a segunda, a dose de reforço e a segunda dose de reforço, além das crianças a partir de 3 anos. Por enquanto, a Prefeitura ainda não trouxe novidades a respeito do avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. Reforçando, o UBS do Jardim do Sol, atendendo agora consultas das 7 da manhã até as 7 da noite. E para fazer o agendamento da vacinação é só entrar no site da Prefeitura e escolher o local mais perto da sua casa, não mais a UBS do Jardim do Sol. Alberto. Obrigado, Mônica. Em Londrina, no caso da segunda dose de reforço, a 4ª dose da vacina, ela está liberada para pessoas de 40 anos em diante. Tem cidades como Maringá que já baixaram para menos de 30 anos. Mas aqui a Prefeitura entende que segue a normativa do Ministério da Saúde e só vai baixar essa idade quando o Ministério da Saúde autorizar. Mais informações estão lá no nosso site e também no Globoplay. A Assembleia Legislativa voltou atrás e decidiu proibir o recebimento de lixo de outros estados pelo Paraná. Essa lei foi motivo de muita polêmica nos últimos dias, depois que a bancada governista votou para derrubar 2 vetos do governador Ratinho Júnior a essa lei. Com a medida tomada pela Assembleia, a lei passará a valer com os 2 vetos do governador Ratinho Júnior. O principal e mais polêmico deles, o que não permite que o Paraná receba resíduos sólidos urbanos e industriais, incluindo os considerados perigosos, de outros estados. É sem esta autorização que a nova legislação deve entrar em prática. O recuo da Assembleia Legislativa em relação aos vetos do governador foi anunciado na abertura da sessão aqui na Assembleia na tarde da segunda-feira, quando o presidente da Casa leu uma nota, o deputado Ademar Traiano, do PSD. A Assembleia Legislativa decide pelo não recebimento de resíduos sólidos urbanos e industriais de outros estados. Em razão das interpretações diversas e para resguardar o compromisso ambiental,
não promulgaremos nem divulgaremos, não publicaremos os dispositivos vetados, tornando-os sem efeito o veto derrubado. De acordo com Adhemar Traiano, a decisão de tornar a derrubada dos vetos sem efeito foi tomada depois de uma reunião com a maioria dos deputados. A bancada de oposição considerou positiva a medida tomada aqui na Assembleia. No início da última semana, os vetos a essa legislação dos aterros sanitários e industriais tinham sido derrubados na Assembleia com uma votação expressiva de deputados da base de apoio ao Executivo. Todos os deputados da oposição tinham votado pela manutenção do veto, concordando com o governador Ratinho Júnior. Agora, então, a lei deve entrar em prática sem a permissão para que o Paraná receba lixo de outros estados. Eleições 2022. O União Brasil fez sua convenção hoje pela manhã e definiu o ex-juiz Sérgio Moro como candidato ao Senado. Imagens ao vivo da Zona Sul de Londrina, aqueles vários prédios da Gleba Palhano. Temperatura agora de 26 graus. Você confere comigo a previsão já para os próximos dias, como fica o restante da semana, começando pela quarta-feira, que será bem parecida com a terça. Olha só, mínima de 12 graus em Apucarana e as máximas chegando aos 31 graus em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Quarta-feira, que será de tempo firme em toda a região, em todo o Paraná, na verdade. Os próximos dias, da mesma forma, com temperaturas subindo ainda mais. Na quarta, 31 graus de máxima em Londrina. Na quinta, 33 graus. Na sexta, a temperatura recua um pouquinho, com mínima de 15, máxima de 27 graus, mas o cenário do tempo é bem parecido. É o sol predominando em meio a algumas nuvens e a estiagem se prolongando nesse comecinho do mês de agosto. Imagens também do litoral do Paraná. Você confere aí a praia de Matinhos, tem obras lá para aumentar essa área de areia, justamente para que na próxima temporada o veranista possa aproveitar ainda de uma forma melhor, mais estruturada, o litoral do Paraná. Nas praias, tempo um pouco mais fechado do que aqui no norte do estado, temperatura de 19 graus em Matinhos nesse momento. Participações também dos nossos telespectadores, recados aí sobre vários assuntos. Aqui para cima, o Silvio Alves comentando que a rotatória da Gabriel Freseiro de Miranda, em Cambé, ficou excelente em comparação ao que era antes de ter a mão inglesa por lá. O pessoal aprovando as mudanças em cruzamentos da PR-445. Também a Rosângela Marques contando que está feliz em fazer parte da RPC e marcar presença aqui na nossa programação. Já o Clóvis está mandando foto de Arapongas hoje pela manhã, desse belo amanhecer com uma lavoura em primeiro plano, hein? Sempre rendendo belos visuais. Já o Márcio Vendrametro, parabéns aos futuros policiais que receberam a missão de doar sangue. Vão salvar muitas vidas. Isso sim é um exemplo que deve ser copiado. Também Carlos Serpeloni de Cambé. Maus tratos a animais é imperdoável. Ele comentando a reportagem ali de uma situação de agressão a um cachorrinho. A Maria Lúcia. Absurdo o que fizeram com a cachorrinha. Deveria haver uma lei mais severa para maus tratos contra animais. E também a participação de Graça Velasco. Esse tipo de trote humaniza a educação, trote de calouros de arquitetura da UEL. A Deolinda, achei maravilhoso o trote da UEL, juntou o útil ao agradável, deixando tudo mais lindo e aconchegante. A gente agradece essas participações. E eu faço agora mais um contato com a Mônica, porque desde o começo do jornal, ela está acompanhando a situação de uma mulher que foi esfaqueada e acabou morrendo ali perto da Avenida São João. Mônica, dá uma atualizada nesse caso para a gente. Sim, Alberto. Agora a gente está em outro ponto aqui da Zona Leste, bem perto da Avenida São João. Isso porque foi neste local que o homem que acabou matando essa mulher veio pedir socorro. A gente está vendo essa distância aqui porque ele andou cerca de 250 metros para chegar aqui nesse posto e pedir ajuda. Então imagina a situação desses funcionários, dessas pessoas que prestaram ajuda a ele. De acordo com informações de quem trabalha aqui no posto, ele acabou caindo bem aqui onde o seu Nascimento está mostrando, enquanto os funcionários
funcionários pediam pelo SAMU, né, entravam em contato com as ambulâncias do SAMU para ele ser levado ao hospital. Só a gente reforça o que aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, houve uma briga entre esse homem e uma mulher que mora aqui na região. Isso porque ele foi cobrar uma dívida que tinha com essa mulher. Depois dessa briga, essa mulher então teria pego uma faca dentro de casa, esfaqueado esse homem, que conseguiu retirar essa faca e aí também esfaquear essa mulher, que acabou morrendo, e este homem está no hospital em estado grave. Alberto, é com você, a gente vai seguir acompanhando essa situação. Valeu, Mônica, obrigado. E antes de encerrar, mais 2 participações aqui em relação àquele projeto que agora está arquivado e pretendia trazer lixo de outros estados para o Paraná. Olha só, o Carlos Serpelloni de Cambé dizendo que foi a forte participação da imprensa, especialmente da RPC, ao divulgar os males que a lei do lixo traria para o nosso povo, que foi o responsável na mudança de posição dos deputados. Parabéns à RPC. Também Silvia Faco. Muito bem, lixo dos outros, aqui não. É o nosso jornalismo com independência, com interatividade, com a sua participação, ajudando a melhorar a vida de toda a comunidade. A gente fica feliz de toda essa parceria diária aqui na nossa RPC. A gente fica por aqui, tá chegando o Globo Esporte. Uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.